Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, fé em Deus. Aqui é o professor Alexandre, né? De sempre. Primeiramente, espero que todo mundo mesmo, suas famílias em casa, estejam bem de saúde, que é o primordial, bem financeiramente também, estejam com o mínimo de dificuldades possíveis, porque eu sei que essa doença trouxe muitas coisas ruins. Mas não vamos deixar que a doença nos vença. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar estudando. E hoje vamos começar nossa primeira aula virtual, nossa primeira aula online, tá? Nesse primeiro momento serão aulas gravadas, depois teremos algumas lives. Vocês vão, com certeza absoluta, vão conseguir assimilar o conteúdo. Hoje vamos iniciar a semana de revisão. Primeiramente eu queria mandar um forte abraço virtual para todo mundo em casa e dizer que eu estou morrendo de saudade e quero rever todos pessoalmente o mais breve possível, né? Vamos lá então. Nosso primeiro slide. Opa, aqui, revisão de geografia 7º ano. Nossos conteúdos: Brasil, regionalização do Brasil, população brasileira e mobilidade da população. Gente, esses conteúdos são de suma importância para a nossa avaliação. Nós iremos revisá-los nesse momento para tentar reviver os conteúdos que talvez estejam um pouquinho esquecidos nas mentes de vocês, tá? Vamos lá. Vamos aqui no nosso quadro digital passando. Pronto. O início. Como assim início, professor? Primeiro, para estudar sobre o Brasil, temos que entender a nossa ciência irmã, que é a história. Então vamos contar um pouquinho aqui da aula de história sobre a formação do Brasil no início. No início, a formação do território brasileiro resultou de processos de expansão iniciados com a chegada dos europeus, no caso aqui do Brasil, os portugueses. Precisamente portugueses, na ocupação de parte da América, no século XVI, em 1500. Essas terras eram habitadas por diversos povos indígenas. Olha aí que aí no mito, o Brasil não foi descoberto, ele foi conquistado. Professor, por que o senhor fala isso? Antes dos portugueses chegarem, aqui já viviam as tribos indígenas, certo? Você vê aqui nessa imagem, os portugueses se encontrando com as tribos indígenas. Vamos passar aqui. Aí, dentro do Brasil, já formado enquanto país, percebeu-se uma coisa: é muito difícil administrar um país das dimensões do Brasil. Nosso país é o 5º maior país do mundo. Ele é chamado país continental. Só o Brasil é quase metade da América Latina. Quanto maior o território, mais difícil a administração. Então, para facilitar a administração dos governos, para facilitar, né, esse processo, criou-se as regionalizações. Primeiramente, vamos entender o que é esse termo regionalização. É a divisão de um espaço ou território em unidades de áreas que apresentam um certo número de características que as individualizam. Gente, isso é legal. Para ser uma região, eu tenho que ter semelhanças, algo em comum entre os elementos que estão ali, tá? Deixa eu pensar aqui um exemplo, rapidinho. Região Nordeste, por exemplo. Se você for analisar a região Nordeste, eu posso caracterizá-la com critérios climáticos. Vamos dar um exemplo aqui. A temperatura é elevada, certo? A região Nordeste, ela possui altas temperaturas. Isso é bem interessante. Eu gosto de exemplos assim, do dia a dia. Porque quase todo estado nordestino, ele tem altíssimas temperaturas. Então, é um critério para regionalizar o clima. Professor, mas eu só posso regionalizar com critérios físicos, tipo clima, vegetação, hidrografia? Não. Você pode utilizar critérios econômicos, culturais, religiosos. Vou dar um outro exemplo. O critério gastronômico. Tá? Como assim gastronômico, professor? Comida. Por exemplo, se eu perguntar qual região do Brasil
é característica por ter muqueca de peixe, de camarão, como um dos seus pratos típicos. Muito a região Nordeste. Uma água de coco fresquinha, Nordeste. Se eu regionalizar por critérios culturais, festejos, São João, o festejo junino. Ah, professor, eu não gosto não, professor, de festa junina. Não gosto, temos motivos. Tudo bem, você não gosta, mas você não pode negar o quê? Que é algo típico do Nordeste, né? Por mais que a pessoa não goste, é uma característica marcante. Já imaginou se você tivesse um programa de televisão, lá no Show do Milhão, e aí você se perguntasse qual região é marcantemente característica pela festa junina? Você diria que região? Nordeste, Sul, Sudeste ou Centro-Oeste? Claro que Nordeste, gente, né? A festa junina é típica do Nordeste, todo mundo sabe disso. É uma questão muito marcante nossa, né? Como é aquele milhozinho, aquele amendoim, certo? Vamos ver aqui outras coisas. Olha, o surgimento de divisões regionais no Brasil está ligado a planejamento. Olha aqui, nosso quadro alternativo planejamento. Está observando? Esse planejamento é para governar mais facilmente. E, detalhe, ele surgiu, olha, durante a Segunda Guerra Mundial. Né? As primeiras regionalizações do Brasil começaram pós Segunda Guerra Mundial, mais ou menos anos 50. Depois vocês podem conferir lá no seu livro, da primeira unidade. Outra coisa, divisões regionais. Elas surgiram para facilitar o planejamento regional. Tá? Professor, mas como assim? Cada região tem um planejamento diferente. Por exemplo, a região Centro-Oeste, ela é tipicamente uma agropecuária de exportação, aquela agricultura moderna, né? Os grãos, a criação bovina para abate. Se eu pegar o planejamento do Sudeste, tem que ser um planejamento voltado para a indústria, porque o Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, são fortes na indústria. Então, cada região do Brasil vai ter uma característica que eu vou ter que planejar como governá-la da melhor maneira. Vamos aqui passar nosso quadro. Gente, aqui eu tenho dois tipos de regionalização que nós já aprendemos: IBGE e Geoeconômica. Aí eu pergunto a vocês, olha aqui a do IBGE. A do IBGE eu tenho aqui, olha aqui onde está o mouse. Em verde aqui, eu tenho a região norte. Aqui em amarelo, percebam, temos a região centro-oeste. Nessa cor aqui, que eu vou chamar de cor terra, ou laranja, né? Eu vou ter aqui a região nordeste. Nesse tom de azul, eu vou ter aqui a região sudeste. E aqui no rosinha, eu vou ter a região sul. E professor, o IBGE, ele usa que fatores para dividir nosso país? Principalmente fatores naturais: clima, hidrografia, relevo, características de vegetação, tá? E aqui do lado eu tenho as regiões geoeconômicas. Foi criada por Pedro Pinchas, essa divisão geoeconômica, tá? Gente, o Pedro Pinchas, que foi o geógrafo que criou a divisão brasileira geoeconômica, ele divide o Brasil em 3 complexos regionais de grande porte. Vou apontar aqui com o dedo mesmo. Aqui em rosa, o Centro-Sul. Nessa com meio terra alaranjada, região da Amazônia, região amazônica. E em verde, região Nordeste. Observe bem o seguinte: a região do IBGE, olha aqui, por exemplo, Maranhão, está todo no Nordeste. Minas Gerais, está todo no Sudeste. Certo? Ele respeita as fronteiras, o IBGE respeita as fronteiras. Mas quando eu venho para a divisão geoeconômica, veja o Maranhão aqui novamente. Essa parte aqui dele em verde, esse pedacinho aqui em verde do Maranhão, ele está no Nordeste. Mas esse pedacinho aqui do Maranhão, na cor terra, essa outra metade, está na região amazônica, na geoeconômica. Sabe por que isso? Olha o detalhe. Quando nós analisamos essa situação
nós percebemos logo o seguinte, que Pedro Pinchas, ele não se preocupa com fatores naturais, tanto assim, clima, vegetação, hidrografia, não. A preocupação dele mais é com economia, cultura, certo? Fatores mais ligados à questão humana, economia, política, cultura. Então, por exemplo, Minas Gerais, aqui embaixo, aqui é Minas Gerais, fronteira com Bahia, certo? Esse pedacinho aqui de Minas Gerais, a norte, chama-se Vale de Jequitinhonha, boa parte dele. É uma região, infelizmente, muito pobre, muito seca. Ela é muito semelhante ao sertão nordestino. Então Pedro Pinchas pensou, peraí, se essa região aqui ela é seca, ela é pobre, é uma região muito parecida com o sertão, por que eu vou deixar ele na região centro-sul? Não, ele tem que estar no nordeste. Então Pedro Pinchas ele não respeita os limites dos estados. Ele respeita o padrão que ele estabeleceu, que é o padrão econômico, cultural e político. É por isso que você vê que vários estados aqui têm parte do seu estado em uma região e outra parte em outra região, como Maranhão, Minas Gerais, aqui Mato Grosso, tá? E vários outros que acabam tendo essa perspectiva. Vamos aqui passar o próximo slide. Olha só, professor. Aqui a regionalização chamada de Quatro Brasis. Ela é conhecida como Quatro Brasis de Milton Santos. Gente, Milton Santos é um grande geógrafo, né? Ele foi um dos idealizadores dessa regionalização dos Quatro Brasis, porque tiveram outras pessoas também que ajudaram. Mas o principal foi Milton Santos. Professor, o senhor que se atrapalhou foi porque o senhor botou o nome Brasis no plural. Sim, mas é esse mesmo nome. É Quatro Brasis, plural. Porque para Milton Santos, o Brasil ele tem tantas características diferentes que é como se fossem 4 países dentro de um só. 4 realidades diferentes dentro de uma única realidade. Vamos ver se é verdade? Ele divide assim. Aqui em verde, região amazônica, que eles chamam de Amazônia. Em amarelo, região nordeste, até aí tudo normal. Aqui nesse tom de rosa, região centro-oeste. E aqui em lilás, roxo como queiram, região concentrada. Concentrada, professor? Como assim concentrada esse nome? Porque o Milton Santos ele utilizou para essa regionalização alguns critérios bem curiosos. Porque toda regionalização, nós já vimos, tem critérios, né? O IBGE eram questões mais ligadas à natureza, critérios mais naturais do IBGE. A geoeconômica, critérios ligados à economia, política, cultura. Milton Santos, 4 Brasis, está mais ligado à tecnologia, avanços modernos. Então, Milton Santos ele regionaliza por uso de recursos tecnológicos, uso de telecomunicações semelhantes na região, energia, né, a matriz energética, questão de informática, número de agências bancárias, bolsa de valores, quantidade e qualidade de shoppings. Por que eu falei qualidade de shoppings? Às vezes você tem, no centro da cidade Aracaju tem 3 shoppings, são galerias falando de shopping. Ali não tem a qualidade de um shopping center realmente, né, todo estruturado. Mas se você for em São Paulo você vai perceber o seguinte, que você vai ter uma qualidade de shoppings variadas. Tem shoppings na cidade de São Paulo que são da alta elite paulistana, as pessoas riquíssimas que vão, né? São lojas onde o professor Alexandre não precisaria nem um dedinho. Imagine o pé inteiro, né? Porque ele tem que pagar um todo só para dar uma pisadinha lá. E tem outros shoppings, são shoppings populares. Aí nesse assim eu posso entrar, né? Para me divertir. Hospitais, escolas. E a região que mais concentra tudo isso do Brasil é quem? É essa aqui, em Lilás, que é a região concentrada. Que o nome é concentrada porque possui dezenas de shoppings, tecnologia, informática, riquezas. É a região de maior destaque do país. Por isso que ele chamou essa região de região concentrada. Certo? Olha, por hoje, vamos parar por aqui. Antes de encerrar nosso slide, eu gostaria de passar mais uma vez a mensagem para vocês que fiquem em casa, respeitem essa quarentena, para que essa doença passe
né? E com fé em Deus, possamos estar de volta nas nossas presenciais. Gente, não se preocupe com dúvidas. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, não conseguem entender uma videoaula, porque ficam doidinhos para perguntar ao professor alguma dúvida. O que você pode fazer? Me comunique no WhatsApp. Eu estou no grupo de vocês. Procura lá o professor Alexandre. Pode me mandar uma mensagem, certo? Diz, ô tio, professor, tem como tirar uma dúvida minha da explicação do senhor? Quando você falou aquilo, eu não entendi. Eu gravo um áudio, mando com o maior prazer, certo? Mas só em horário comercial, viu? Não vão mandar mensagem também meia-noite, não. De 7 às 11h30, meio-dia, vocês podem me mandar mensagem à vontade. Até 1 hora da tarde eu atendo, tranquilamente. Porque eu sei que está todo mundo acordando um pouquinho mais tarde, então pode mandar mensagem no horário comercial. Estamos aí, gente. Valeu. Forte abraço.